34, versículo 12 ao 14, diz assim, ó: quem é o homem que deseja a vida, que quer largar dias para ver o bem? Guarda a tua língua do mal e os teus lábios de falarem enganosamente. Aparta-te do mal e faz o bem. Procura a paz e segue. Vamos ler mais uma vez. Quem é o homem que deseja a vida, quer largos dias para ver o bem? Guarda a tua língua do mal e os teus lábios de falar enganosamente. Aparta-te do mal e faz o bem, e procura a paz e segue. Amém? Aleluia. Nós assim, irmãos, em nome do Senhor. Aleluia. Nós temos aqui com o tema desse estudo 5 conselhos para se ter uma vida longa, uma vida prolongada sobre a face da terra. E o homem não vai falar simplesmente na parte simplesmente física, mas vai falar atualmente sobre a vida do ser humano aqui, na vida futura a qual nós estamos aqui na face da terra, para nós se prolongar, para nós ter mais tempo, para nós poder cada dia estar na presença de Deus e nunca desfalecer na caminhada. Esse texto sagrado nós vamos aprender sobre conselhos preciosos que a palavra de Deus oferece a todo aquele que quer ter uma vida longa aqui na terra. Aleluia! Uma vida prolongada, uma vida abençoada por Deus. A gente vai aprender por dentro da palavra algo muito importante para nós ter o cuidado do dia a dia, o cuidado que nós devemos tomar enquanto nós estiver aqui, para nós querer viver na presença de Deus. Quando fala vida prolongada aqui na terra, está falando o homem diante da presença de Deus, o homem que está com Cristo, o homem que anda com o Senhor, o homem que tem a comunhão e a presença de Deus. Daí o Senhor, Ele acrescenta os seus dias de vida, para que a sua vida espiritual, ela venha a cada dia se acrescentar e ser abençoada. E nós vamos ver aqui, irmãos, o primeiro ponto principal é guardar a língua do mal, para nós poder prolongar os nossos dias na face da terra. E a Bíblia vai nos aconselhar. O primeiro conselho é refrear e guardar a nossa língua do mal. Davi tinha tanto receio de pecar com a sua língua, que ele chegou a pensar em colocar mordaça na sua boca. Salmo 39 vai dizer que Davi, ele queria botar até um freio, mordaça é um freio, né? Um freio para refrear a sua boca, para não falar além daquilo que não é para falar, além daquilo que não é para dizer, além daquilo que não é para falar. Hoje todo mundo fala, hoje todo mundo fofoca, hoje todo mundo abre a boca, ninguém tem mais respeito, todo mundo fala, né? Principalmente aqueles que gostam de ver o mal. Isso daí é um dos pontos principal e perigoso da nossa boca, da nossa língua, porque isso pode matar simplesmente uma pessoa. Se nós analisar e nós ver, né, a nossa própria boca, ela pode matar uma pessoa sem a gente perceber. O próprio Jesus, ele disse da seguinte maneira, de uma forma, né, que quando ele chegou ali, os fariseus vendo eles ali comendo, bebendo, Senhor, mas eles não lavam a mão, não se purificam, não se preparam para estar ali e bota a mão no prato, come. E o Senhor falou: não é o que entra, é o que sai da boca para fora.
É o que sai que mata. É a palavra que mata. É a palavra que vai ferir uma pessoa. É a palavra que vai levar a pessoa, né? A ficar caída ao chão, né, irmãos? Só, aleluia, pela palavra que nós levemos, que nós falemos. Nós temos que tomar, irmãos, o cuidado, né? De nós falar, aleluia, aquilo que não deve ser falado. Nós temos que cuidar muito, então, para nós não matar. Não é o que ingere, não é o que come que mata, mas é o que sai, é a palavra, aleluia, que procede do coração do homem e vai até a boca para ser lançada. E a palavra é que nem uma flecha, uma ferramenta que entra e machuca e até mata na fé. Aleluia. Irmãos, em Tiago, os irmãos também querer acompanhar ou ler, né? Tiago capítulo 1, versículo 26, Tiago afirma que se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, engana a si próprio coração, e a sua religião é vã. O apóstolo Pedro afirma que se alguém quer ver dias felizes, deve refrear a sua língua do mal. Está lá em 1 Pedro 13:10, né? Dia feliz, dia contente, dia alegre, dia de paz, dia de bondade, é nós ter um paladar, um falar bom, né? Falar coisa boa, não coisas que vêm que vem fazer nós cair. Aleluia, palavra de edificação, não palavra de maldição para nós, aleluia, para nós não ficar edificados. Palavra de maldição que pode fazer cair. Então, se a pessoa, ela tem a sua religião, mas ela não refreia, aleluia, a sua boca, a religião dela vai. Principalmente a palavra de julgamento. Principalmente a palavra que julga, a palavra que leva à condenação. Aleluia, quem pode julgar, quem pode condenar é somente Jesus, só Ele. Aleluia, a religião dessa pessoa é vã. Aleluia, a palavra enganosa, palavra de derrota, né? Então, se a pessoa é religioso, se diz ser religioso, santo, mas a sua boca não tem santidade, sua boca não tem nada de bom. Aleluia, bate palma e dá glória a Deus. E a religião dessa pessoa é vã, né? Porque a religião dessa pessoa é vã, é uma religião que não é verdadeira. Aleluia. Irmão, segundo, guardar os lábios de falar enganosamente. O segundo conselho é guardar o lábio de falar dolosa ou enganosamente. Está lá no Salmo 14, 141, versículo 13. Davi chegou a orar ao Senhor, dizendo: põe, ó Senhor, uma guarda à minha boca, guarda a porta dos meus lábios. Aleluia, pediu para guardar os lábios de Davi. Aleluia, para não falar palavra de enganamento, para não enganar. Uma palavra certa, uma palavra pura e não uma palavra de engano. Aleluia, é quando nós enganamos alguém, é quando nós falamos, fizemos e nós realmente não cumprimos com aquilo que nós fizemos. É enganar, aleluia, ser enganador. Aleluia, enganar, aleluia, a pessoa. Aleluia, não adianta. Jacó tentou enganar o seu irmão Esaú, mas não adiantou por causa da primogenitura. Aleluia, não adianta. A verdade, a palavra, ela sempre vai ser em primeiro lugar. Aleluia. Davi então chegou a orar a Deus, né, para que a sua palavra não saísse da sua boca, vinha a ser guardado os seus lábios. No Salmo 101, versículo 7, né, irmãos? Todo mundo conhece.
É dito que o que usa de engano e prefere mentira não permanece na presença do Senhor. Ou em outra linguagem, né, da palavra, aquele que usa de engano não permanece dentro da casa do Senhor. Aleluia! Não permanece na presença de Deus, aquele que usa de engano, aquele que está só de fachada, está só ocupando lugar, está só enganando, né? Está aí só se fingindo, aleluia, de ser e não é. Deus, próprio Deus, ele tira, próprio Deus permite sair, né? Aleluia! Por isso que nós temos que falar somente a verdade e não engano, não mentira. Quando fala de engano, fala de mentira, né? Então nós temos que ser verdadeiro na presença do Senhor. Aqui tem um porém agora que nós vamos entrar, irmãos, numa parte teológica, mas se nós entrar nesse assunto a gente vai embora e não volta mais, né? Aqui, ó, em João capítulo 1, versículo 47, Jesus viu a Natanael e disse: eis aqui um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Aleluia, não há dolo. Eis aqui um verdadeiro israelita. A gente conhece a história de Natanael, a gente sabe que Jesus olhou para Natanael, aleluia, e diz: eis aqui um verdadeiro israelita. Por quê? Natanael estava fingindo ser uma pessoa que não era. Aleluia. A gente pode até pensar, a gente parar para nós estudar esse texto, a gente vai ver que Natanael estava sendo uma pessoa que não era. Por isso que o Senhor falou: eis aqui um verdadeiro israelita. Por quê? Jesus conheceu a Natanael. Jesus soube a vida de Natanael. Jesus reconheceu a Natanael. Mesmo Natanael estando, posso dizer, com uma máscara, tentando passar a ser alguém que ele não era, e Jesus reconheceu. E Jesus falou: eis aí um verdadeiro israelita. Porque Natanael, naquela época, naquela terra, ele não usava o seu nome verdadeiro, então ele teve que usar outro nome em cima do nome dele para ele poder permanecer naquele lugar. Porque naquele lugar onde Natanael, aleluia, estava, era um lugar que tinha que se registrar, tinha que dar ali o nome. Até Jesus teve que se registrar naquela época, aleluia, pela naturalidade dele ali naquela cidade. E como Natanael, ele não era daquela cidade, então ele usou um nome enganoso em cima de si. Mas Jesus conheceu, Jesus viu, aleluia. E Natanael ainda disse para Jesus da seguinte maneira: como que tu me conheces? Como que tu sabe quem eu sou? E Jesus falou: te vi debaixo da figueira. Ou seja, Natanael tinha um passado a qual Jesus conhecia. Natanael tinha um passado embaixo de um pé de figueira a qual Jesus conhecia. Aleluia, graças a Deus. Então Natanael tinha outro nome que ele utilizava. O nome que ele estava utilizando ali, para nós entender, era um nome para ele poder permanecer na cidade, para ele poder ficar na cidade. Porque se ele usasse o nome dele, não fosse da mesma cidade, ele era deportado para a própria cidade natural dele. Aleluia. Então Jesus usou esse termo para Natanael: eis aqui um verdadeiro israelita. Então, se nós temos dentro de nós o nosso caráter, se nós temos dentro de nós, irmãos, a verdadeira identidade de cristão, nós somos cristãos. Nós não podemos mudar, nós não podemos enganar nós mesmos, nós não podemos mentir a nós mesmos. Nós temos que demonstrar ser quem a gente é na presença de Deus. Nós temos que demonstrar ser quem a gente é diante do Senhor. Aleluia. Tem uma diferença. Tem um testemunho verdadeiro, um testemunho que demonstra a nossa identidade na presença de Deus. Bate palma, dá glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus.
Irmãos, terceiro ponto dos conselhos para nós ter uma vida longa: aparta-se do mal. O terceiro conselho é apartar do mal. Lá em Jó 28, livro de Jó, diz: a palavra de Deus afirma que a verdadeira inteligência consiste em apartar-se do mal. Uma consciência pura, uma consciência boa, inteligência, né? Aleluia, inteligência. A pessoa que entende, a pessoa que conhece. Inteligência é quando a pessoa conhece, é conhecedora, já sabe. Ela vai se afastar do mal, ela vai ficar longe do mal, ela não vai se aproximar do mal. E Jó sabia, Jó entendia, Jó compreendia, aleluia, e se afastar do mal, aleluia. Mas mesmo que Jó estava numa situação precária, mas Jó, ele não pecou, ele se afastava do mal. De qual forma, irmão, que se afastava? Ele sempre oferecia o sacrifício a Deus, se afastando, não contaminando, mesmo sendo um homem pecador, mas ele sempre se afastava, evitava. A Bíblia diz em Tiago que, aleluia, que a Bíblia nos ensina dizendo que é para nós fugir da aparência do mal. Aleluia. Se a gente sabe que lá tem algo que vai nos prejudicar, se lá a gente sabe se tem algo que pode levar nós a perder a nossa bênção, então a gente não vai, é fugir. Então a gente não vai, a gente foge, a gente sai fora. Não é pecado o crente fugir. Muita gente bate no peito e diz: eu sou crente, eu vou resistir, eu vou ficar, eu sou forte, eu sou rei, eu sou pastor, eu sou obreiro, e nada me derruba. Davi caiu em adultério, Davi pecou contra Deus, aleluia, Davi era soldado guerreiro, soldado valente, Deus ungiu a ele, Deus segundo o coração de Deus, mas ele adulterou. Então tu vê, isso daí acontece. Então tem que fugir da aparência do mal. E o chamado de Davi para ele não cair no erro, para não cair no adultério, era para ele não ficar na sua casa, não ficar no seu palácio, era para ele ir para a guerra, para ele não cair em tentação. Então quando nós fugimos do mal, aleluia, nós não caímos em tentação, aleluia, graças a Deus. Em Provérbios capítulo 8, versículo 13, o sábio Salomão afirma que o temor do Senhor consiste em aborrecer o mal. E em 1 Tessalonicenses 5,22, o apóstolo Paulo nos aconselha dizendo: abstende-vos de toda aparência do mal. Aleluia. Fugir, rejeitar, não praticar, não fazer, não chegar, aleluia, perto, mas fugir dessa aparência do mal. Salomão também falou, que o temor é quando a pessoa tem temor, quando a pessoa teme, é quando a pessoa, ela sabe que ela não quer fazer aquilo, ela vai ficar em dois pensamentos. A pessoa que tem temor, ela para, ela pensa e ela não faz, porque o Espírito Santo acusa ela. O Espírito Santo acusa ela, não deixa fazer. Se nós temos o Espírito Santo de Deus, ele não deixa nós pecar, ele não deixa nós chegar até o mal, aleluia. Então nós temos que fugir, nós temos que rejeitar as bandejas, os manjares, nós temos que rejeitar tudo, aleluia, graças a Deus, aleluia, para que nós não venhamos tocar a nossa identidade, a nossa presença diante da presença do Senhor, para nós ter uma vida longa e abençoada por Deus na presença do Senhor. A gente entende numa forma física, mas essa palavra é numa forma espiritual, para o homem poder estar de pé diante da presença de Deus. Bate palma, dá glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. O quarto, irmão, faça o bem. Aleluia. Para nós ter uma vida longa,
aqui na terra, o quarto conselho é fazer o bem. Amós, capítulo 5, 14, o profeta Amós nos aconselha dizendo: buscai o bem e não o mal, para que vivai, e assim o Senhor, o Deus dos exércitos, estará convosco, como vós dizeis. Amós ensinando a fazer o bem, ensinando a buscar, aleluia, para poder viver, aleluia. Se não me falha a memória, em Amós 5, e o versículo 4, se não me falha a memória, diz que Amós mencionou a Deus dizendo: buscai e viveis, aleluia. Então a gente vê que nós temos que fazer o bem para nós ser abençoados por Deus, aleluia. Nós temos que fazer o bem, e o mais difícil é nós fazer o bem para o nosso inimigo. O mais difícil é nós fazer o bem para o nosso adversário. Infelizmente, a vida do crente é esta, Mesmo que tenha uma picuinha aqui, uma picuinha aí, mas mesmo assim nós temos que fazer o bem e estender a mão ainda. Aleluia! Graças a Deus! Aleluia! No livro em Romanos capítulo 12 e 17, Paulo nos aconselha: não temeis a ninguém, mal por mal, procurai as coisas honestas perante todos os homens. Em 1 Tessalonicenses 5,15, Paulo afirma que devemos seguir sempre o bem para com todas as pessoas. Paulo nos aconselha para nós fazer o bem. Se nós queremos vencer o bem, o mal, nós temos que fazer o bem. Se nós queremos vencer o inimigo, nós temos que fazer o bem para nós vencer. Davi usou um termo do Salmo 23. Se nós pegarmos o Salmo 23 e nós aplicar aqui, a gente vai ver que Davi, ele venceu o inimigo fazendo o bem. De qual forma? De qual forma, irmão? Ele fez o que? Um banquete: prepara a mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Davi, então, ele mencionou: eu vou vencer os meus adversários, vou vencer os meus inimigos fazendo um banquete e convocar todos. Só imagina todo mundo ali, os inimigos de Davi, irmãos, naquela mesa, naquele banquete. Imagina os homens de Davi dizendo: olha, aquele que queria te matar está aí, Davi. Aquele que queria te destruir está aí. Tu vai convidar eles para um banquete? Sim, pode encher a mesa, pode botar comida, pode botar tudo, deixa eles comer, deixa eles encher a barriga. E a Bíblia vai dizer agora que Davi, naquele momento, ele ainda menciona dizendo: e unge a minha cabeça com óleo, e o meu cálice se transborda. Agora eu vou ser ungido na frente de todos. Agora eu vou ser ungido na frente de todos. Aleluia. Davi foi ungido. E Davi mencionou ainda dizendo: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Davi estava dizendo: eu estou com meus inimigos, mas eu não temo mal algum, porque o Senhor está comigo por onde quer que eu andar. Bate palma, dá glória a Deus. Apóstolo Paulo também nos aconselha: abstende-vos de toda aparência do mal, fugir da aparência do mal. Aleluia. Não praticar o mal, não praticar as coisas que vai prejudicar. Aleluia. Não fazer. Aleluia. Abstende-vos de toda aparência do mal, fugir, escapar. Irmãos, o quinto conselho, o último conselho para nós ter a vida prolongada aqui: procure a paz e a siga. Aleluia. O quinto conselho é procurar a paz e seguir. Em Marcos capítulo 9, versículo 50, Jesus disse: tende sal em vós mesmo, e a paz um com os outros. Marcos 5, 9 e 50 de Marcos diz que Jesus disse aos seus discípulos: vós sois
o sal da terra e luz do mundo. E vós tem que ter paz dentro de vocês. Tem que ter a paz. Procurar a paz. Sal, aleluia, tem que ter paciência, tem que ter controle e tem que ter a paz. Aleluia, temperança. A paz dentro da vida do homem. E tende paz em vós mesmos e uns com os outros. Se nós temos a paz dentro da nossa casa, nós temos que também passar paz um para os outros também, né? Demonstrar a paz que nós temos, a tranquilidade de descansar em Deus. A paz é quando nós temos descansado, é quando nós temos em paz, é quando nós não se preocupemos, é quando nós temos no campo de batalha, no campo de guerra, num campo rodeado de adversário, mas nós temos em paz, porque é o Senhor que vai fazer nós vencer. Sabia, irmãos? Que meio ao problema nós estamos em paz, porque nós temos a paz, porque nós temos tranquilo na presença do Senhor, que nada vai nos abalar, nada vai nos abater, e nós passemos a paz para outra pessoa não ficar esvaretado, para não ficar esvaretado, para não ficar perdido, né? Para não ficar apavorado pela situação. Então nós acalmemos, nós passemos a paz e nós ensinemos aquela pessoa também a descansar. A pessoa que está na paz, ela tem equilíbrio na vida, e a pessoa que não tem a paz, ela não tem equilíbrio, não tem sossego. Ela é agitada, ela é agressiva, ela não tem, irmãos, o momento de parar, pensar, para poder agir. Ela faz coisas que não deve fazer. Pessoa que não tem a paz tem perturbação. Aleluia. E a paz para dentro de uma pessoa é somente através de Jesus Cristo. Aleluia. Graças a Deus. E em Romanos, irmãos, capítulo 12, versículo 18, Paulo diz: se fosse possível, quando estiver em vós, tende paz com todos os homens. E em Hebreus 12, 14, a palavra de Deus nos aconselha: seguir a paz com todos e a santificação, sem ninguém verás ao Senhor. Né? Seguir a paz com todos e com a santificação, né? Todos e a santificação, aleluia, sem santificação, a qual ninguém verás a Deus. Então temos que ter a paz, santificação, para nós poder enxergar e ver a glória de Deus, para nós ver Deus. Ninguém verás a Deus. Verás a Deus é quando a gente não enxergar mais o agir de Deus na nossa vida. É quando nós não enxergar mais Deus fazer por nós. É quando nós não enxergar mais Deus trabalhar em nosso favor. Irmãos, aqui está falando sobre a vida do homem com Deus. Aleluia, para prolongar sua vida e ter uma vida prolongada, guardada, protegida, livrada, abençoada, né? Aqui está falando da vida espiritual do homem, o corpo do homem humano e a vida espiritual, da vida do homem, né? Aonde a gente vê que o homem tem um espírito, e isso daqui é para a vida espiritual do homem, para ele poder estar de pé, afastar do mal, não ser mentiroso, fugir do mal, aleluia, apartar do mal, fazer o bem e ter a paz, né? Isso aí tudo é para a vida espiritual do homem, para o homem ter paz com Deus, para o homem ter presença de Deus, para nós ter, irmãos amados, a glória de Deus dentro de nós. Isso daí é para o nosso fundamento espiritual para nós. Nós temos que ter isto
Nós temos que ser um homem ou uma mulher também abençoada por Deus. Aleluia. Guardar a língua, não prejudicar nós mesmos. Aleluia. Não ser enganador, fugir da aparência do mal, fazer o bem, ser uma pessoa hospedeira, fazer o bem. Aleluia. E procurar a paz com todos, ter comunhão com todos. É o que precisa. Tem muitos crentes no dia de hoje, irmãos, que, meu Deus do céu, irmão, prefere ficar sozinho no canto, não dá a paz do Senhor para ninguém. Vê a gente na estrada e nem sequer cumprimenta, dá vergonha. Aleluia. E tem muitos que faz isso. Veja e nem a paz do Senhor dá, porque fica com vergonha. Nós temos que ter a paz. E nós temos que ter comunhão com todos. Aleluia. Comunhão com todos. Aleluia. Graças a Deus. Como que nós vamos ganhar o nosso irmão que nós não temos comunhão? Como que nós vamos ganhar o nosso irmão que nós não falemos? Aleluia, que nós não se misturemos. Não, nós temos que saber ganhar, nós temos que se misturar, nós temos que ser sábios para poder ganhar. Paulo mencionou: me faço de tolo para ganhar os tolos. Me faço de tolo. Então Paulo estava dizendo: eu posso estar no meio deles, posso entender a linguagem deles, para mim poder ganhar eles para Cristo Jesus. Amém? Bate palma e dá glória a Deus. Esse precioso conselho, além de outros importantes, ensina que a palavra de Deus nos oferece certamente, nos trarão saúde e vida longa a todos nós. A palavra de Deus traz tudo para nós. A palavra de Deus é a fonte de vida para dentro de nós. Então nós temos que ter esses conselhos para nós ter dentro de nós saúde, para nós poder estar de pé, para nós poder ficar de pé. A pessoa que não tem saúde, ela não fica de pé. Pessoa que não tem saúde, ela não consegue ficar de pé. Ela não escuta Deus. Irmão, para nós ensinar, para nós encerrar, eu vou deixar uma palavra no livro de Ezequiel. Aleluia. Graças a Deus, né? Livro de Ezequiel. Aleluia. Graças a Deus. Ezequiel. Aleluia. Glória a Deus. Capítulo 2. Louvado seja o nome do Senhor. Ezequiel capítulo 2, uma palavra bastante conhecida. Diz assim, e disse-me: filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Então entrou em mim o Espírito do Senhor quando falava comigo, e me pôs em pé e ouvi o que me falava. A pessoa que não tem saúde, irmãos, em cima desse texto, para nós encerrar o nosso estudo, a pessoa que não tem saúde, ela não está de pé, ela está caída. Ezequiel estava deitado, dormindo, estava na cama, estava descansando na rede, em casa. Não, Ezequiel estava de pé. Quando Deus falou com Ezequiel, dizendo: filho do homem, põe-te em pé, que eu quero falar contigo. Ele estava de pé, ele não estava sentado, ele não estava deitado, ele estava bem de pé, mas o espírito dele estava quebrantado por dentro dele. O espírito dele estava quebrantado. E a Bíblia diz então que o Senhor colocou nele o espírito dentro dele. E ele ouviu. A pessoa que está de pé, mas o espírito está quebrantada, não escuta mais a voz de Deus. Então, a saúde para nós poder ouvir, está aqui na palavra de Deus. A saúde é a palavra de Deus. A Bíblia diz, João 5:49, examinai
as Escrituras, porque nela a vida ter a vida eterna. É ela que nos alimenta, é ela que nos mata a nossa sede, a fonte de água que nos dá força para nós ficar de pé. Enquanto nós estivermos bebendo dessa fonte, pode ter certeza, nós sempre vamos ouvir a voz de Deus falar conosco. Nós sempre vamos escutar Deus falar conosco e nós vamos entender o querer de Deus e o objetivo do Senhor. Amém? Bate palma e dá glória a Deus.